a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aleluia. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Somente até aí. Aleluia. Senhor Deus, fala conosco neste momento, através do teu Espírito Santo, conforme a tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, desocupe as suas mãos, e dê uma salva de palmas para Jesus, ele merece honras e glórias. Queridos, a palavra do Senhor no livro segundo a Crônicas, ela fala a respeito da história de Josafá. Josafá, ele viveu no tempo mais ou menos 800 e 900 antes de Cristo. Uma história um pouco tanto antiga, mas que essa história traz uma revelação de Deus para o nosso tempo nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer a respeito de Josafá. Josafá era filho do rei Asa, a qual era rei em Judá. Ele foi o quarto rei do reino de Judá. O nome de Josafá significa Jeová é o meu juiz, ou aquele que é julgado por Deus, representando o juízo de Deus. O nome de todo o judeu naquela época, principalmente, era representado por aquilo que ele tinha para realizar diante da sua vida. Então, o seu nome foi dito: Jeová é o meu juiz, aquele que é julgado por Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Josafá ele é levantado para o reino de Judá, ele estabeleceu o seu reino diante de Judá, das pessoas que haviam ali naquele tempo, e Deus se agradou de Josafá. A Bíblia vai dizer que Deus se agrada de Josafá e ele passa a ter um reino totalmente próspero, um reino grandioso diante de Judá. E Deus ele se agradou de Josafá porque ele propôs no seu coração para que o povo diante do tempo se voltasse para Deus. De certa forma que a Bíblia vai dizer que também ele combatia a idolatria. Ele destruiu os altares de deuses estranhos, destruiu os altares de Baal que havia diante do templo de Deus. Então ele propôs ao seu coração a que o povo servisse ao Senhor e também que fosse combatido toda a idolatria que havia no meio do povo amando de Deus. Por isso Deus se agradou dele e houve prosperidade no seu tempo no reino de Judá. Mas a Bíblia vai dizer que ao engrandecer o reino, Josafá ele cometeu um equívoco diante da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança a qual Deus não desejava, a qual Deus não queria. Qual era essa aliança? Ele fez aliança com o rei Acabe, que era do reino do norte, o reino da divisão do reino de Israel. O porquê que Deus não permitira esta aliança? Porque o rei Acabe tinha por si a sua mulher Jezabel, conhecida como aquela que perseguia os profetas de Deus, como aquela que levantava altares a outros deuses, principalmente a Baal, e ainda perseguia aqueles que faziam a obra de Deus, os profetas do Senhor. E Deus ele não concordou com essa aliança. Então entenda, primeiramente Deus se agradou, houve um reino próspero, mas Deus não concordou com essa aliança, não foi a aprovação de Deus. Deus alertou para o rei acerca dessa situação
situação. E o rei, ele não ouviu a voz de Deus naquele momento e fez uma aliança que não foi escolhida por Deus e não foi permitida por Deus. Irmão, irmã, todas as vezes que nós fazemos algo que não foi permitido por Deus, nós desagradamos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós desagradamos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. E aleluia, e o que seria de nós se não fosse o Senhor? Aleluia, foi o Senhor que ergueu o reino de Josafá, foi o Senhor que ergueu o seu reino, foi o Senhor que concedeu a sua prosperidade. Aleluia, mas aquela aliança não foi permitida por Deus. Há algo diante da nossa vida que às vezes nós queremos, mas que não é permissão de Deus. Há alianças que não é permitida por Deus. Há algo que deseja o nosso coração que não está diante da permissão de Deus. O Senhor, ele nos avisa, e o Senhor, ele nos concede alerta para ouvir a voz de Deus. Existem lugares que não é para nós colocarmos mais a planta dos nossos pés. Existem lugares que ficaram para trás. Existem, aleluias, passados que o Senhor não quer que traga novamente ao presente, porque o Senhor prometeu aos seus filhos algo novo, uma novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. O Senhor tem uma novidade de vida para todo aquele que está diante da presença dele. E Ele está falando diante da sua vida que não olhe para trás, porque há alianças, há caminhos que eu não quero mais que você esteja, porque eu tenho algo muito maior diante da sua vida, diz o Senhor. Aleluia, há lugares que você não vai entrar mais, há lugares que você não vai estar mais, mas é vontade de Deus, é preparação do Senhor, é preparação de Deus. E o Senhor levanta diante, aleluia, o povo de Israel, através do profeta Eliezer, dizendo: o Senhor não se agradou de olhar para trás, o Senhor não se agradou dessa aliança, por isso o Senhor despedaçou as suas obras. Entenda, tudo que ele havia feito que agradou ao Senhor, o profeta disse: o Senhor despedaçou as suas obras. Por quê? Porque olhou para trás, fez uma aliança que o Senhor não permitiu, colocou os seus olhos diante da onde o Senhor não queria. O Senhor queria trazer o seu reino mais próspero ainda. Mas o profeta alertou através da vontade de Deus: o Senhor despedaçou as suas obras acerca da sua aliança feita com Acabe e com Jezabel. E a Bíblia vai dizer que no reino de Judá, ali próspero, os inimigos viram aquela prosperidade. E a Bíblia vai dizer que o reino de Moabe, o reino de Amon, aleluia, e uma terceira nação juntada, aleluia, com outros povos, vai diante de encontro ao povo de Judá. Um exército grande, um exército numeroso, vai para destruir toda Judá, vai diante de Judá para destruir todo o povo. Então nós chegamos no versículo 3, a qual diz: então Josafá temeu. Aleluia. Se você entender este texto, você vai perceber que, embora fosse 3 exércitos muito mais numerosos do que o exército de Judá, o que Josafá temeu não foi os exércitos. O que Josafá temeu foi a ira de Deus, a ira do Cordeiro, porque o profeta acabara de dizer: o Senhor despedaçou as suas obras. O que ele temeu foi a Deus, porque ele sabia que quando o povo estava com um mínimo de exército, quando o povo estava pequeno, aleluias, com Deus eles venciam as batalhas, com Deus eles venciam todo e qualquer exército. Quando o povo em toda a história
história anterior, aleluia, quando o povo estava na presença de Deus, não havia exército grande, não havia exército aparelhado para a guerra que pudesse acabar diante do povo, porque eles estavam diante da presença de Deus. Eles sabiam as histórias acerca dos homens de Deus que alcançaram o favor do Senhor, mesmo sendo muito menor, assim como foi como Davi enfrentou aquele gigante, ele não tinha chance nenhuma. O gigante era experimentado em guerra e Davi não. Davi apenas um pequeno homem de 1,5 metros contra um gigante de 3 metros. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com Davi. Então Josafá temeu, porque ele saiu da presença do Senhor, porque desobedeceu a Deus. Ele sabia que se estivesse com o Senhor, alguma coisa ia acontecer e os inimigos, aleluia, seriam derrotados. Mas sem Deus, sem o Senhor, se o Senhor não fora conosco, o que poderemos fazer? Aleluia. Josafá temeu, mas a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Isso significa arrependimento. Ele lançou sobre o povo, sobre todos os sacerdotes diante do templo, sobre todos que estavam diante de Jerusalém, e disseram: vamos buscar ao Senhor, e apregou jejum em toda Judá. E a Bíblia vai dizer que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, para pedir socorro a Deus. O que significa isso? Arrependimento. A Bíblia diz que um coração contrito que chega até a presença de Deus, o Senhor não lançará fora. Aleluia. Eles se arrependeram diante da presença do Senhor. Eles sabiam que diante daqueles 3 exércitos cercados ali, perderiam a sua vida, mas se Deus tivesse misericórdia, aleluia, eles pediram socorro ao Senhor. E a Bíblia diz: também todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém diante do templo da casa do Senhor, e pôs Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio, e começou a clamar ao Senhor juntamente com o povo: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, dominador sobre todos os reinos e sobre toda a gente? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluias. Eles passaram a se humilhar diante da presença de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Não é no nosso tempo, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, mas é no tempo de Deus. Aleluia. Talvez você possa estar passando uma situação de humilhação. Creia que o Senhor ao seu tempo vos exaltará. Continue nesta fé. Aleluias. Um pecador arrependido diante da presença do Senhor, ele move o coração de Deus. Aleluias. Eles continuaram: porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e desde a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre. Eles começaram a rogar as promessas que Deus havia prometido sobre o seu povo. Nós erramos para com Deus, mas ainda há promessa para o Senhor, do Senhor, para aquele que crê, para aquele que crê na sua palavra, para aquele que crê no seu poder. Em nome de Jesus, aleluia. Você que está aqui nesta noite, creia que o Senhor recebe a vossa oração, o Senhor recebe o vosso clamor, o Senhor adentra com socorro diante da sua casa, diante da sua vida neste momento. Em nome de Jesus, creia no poder de Deus diante da vossa vida neste momento. Aleluia.
eles passaram a rogar e se humilhar diante da presença de Deus, a se humilhar diante da presença do Senhor, porque eles perceberam que aquela guerra, aqueles exércitos, aquela guerra não era somente natural, era algo espiritual. A Bíblia vai dizer acerca desses três povos, Moabe, Amon, aleluia, e um ajuntado de povos. Eles não tinham harmonia entre si, vai dizer a Bíblia. Mas eles se juntaram contra o povo de Deus. O inimigo, ele se junta contra aquele que se propõe a fazer algo para o Senhor. Povos que não tinham harmonia entre si se juntaram para derrubar o povo chamado por Deus, e só foi permitido este momento pelo próprio erro, aleluia, mas eles se arrependeram diante da presença de Deus, aleluia. De certa forma, que estava ali Josafá diante de Judá, ali havia pregoado o jejum de um dia para outro, diante de todo o povo. Eles passaram a buscar ao Senhor, e haviam entre eles sacerdotes, havia o rei, havia outros diante do templo, e a Bíblia diz que ao exclamarem ao Senhor, o Espírito do Senhor desceu sobre uma pessoa. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia para realizar apenas uma obra. Aleluia. Diferentemente do Novo Testamento, a qual o Espírito do Senhor, ele vem para habitar diante do coração de todo aquele que nele crê. O Espírito do Senhor desceu sobre a vida de um homem chamado Jaziel. Ele não era sacerdote, ele não era rei, ele era apenas alguém que estava trabalhando diante da congregação. Ele era desconhecido diante do povo, ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia o seu nome, ninguém sabia de onde ele veio, onde era a sua casa, mas o Senhor o escolheu no meio da congregação. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o Espírito de Deus vai te encontrar, o Espírito do Senhor vai te encontrar aonde você estiver. Aleluia. É o pequeno, é o menor, mas é aquele que Deus escolheu, é aquele que o Senhor escolheu diante da congregação. No meio de muitos, Deus escolheu você, Deus escolheu a sua vida para abençoar a sua família, para abençoar a vida, para abençoar pessoas. O Espírito de Deus te escolheu. Aleluia. Ninguém conhece, ninguém dá valor, ninguém dá nada. Aleluia. Mas é aquele que Deus escolheu, é aquele que o Senhor escolheu diante da congregação. E a Bíblia diz que Jaziel, ele se levanta diante da congregação, cheio do Espírito do Senhor, e diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois esta peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor tomou a guerra, o Senhor tomou diante da peleja, o Senhor tomou para si essa batalha, o Senhor voltou diante do seu povo, o seu clamor foi ouvido, a oração chegou diante do trono de Deus, a oração chegou diante do Senhor, chegou diante de Deus. Aleluia. E o Senhor diz através do seu profeta: nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor dos altos céus pelejará por vós. O Senhor vai dar a sua guerra. Aleluia. O Senhor vai vencer a sua dificuldade por você. O Senhor ouviu a oração, Ele é poderoso, Ele tomou a sua causa diante de ti. Aleluia. A Bíblia diz: lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Creia em nome de Jesus. Aleluia, nessa dificuldade, nessa batalha, nessa luta, o Senhor, Deus, pelejará por vós. O Senhor pelejará por ti, porque Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a vossa oração. E o profeta, ele continua, aleluia, dizendo, amando o Senhor, amanhã descereis contra eles. No versículo 17, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Jerusalém, ó Judá, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá e todo o povo se prostrou perante ao Senhor e creu nas palavras ditas pelo profeta, e creu na palavra do Senhor, a qual disse que o Senhor pelejaria. Aleluia. E eles saem com uma comitiva, a Bíblia diz, com crianças, com jovens, com soldados também, com levitas, com sacerdotes, juntamente com o rei. Eles vão numa comitiva de pessoas sem nenhuma arma na mão. Aleluia. Eles vão caminhando diante aonde estava o arraial, o acampamento dos inimigos que se juntaram contra o povo de Deus. Eles vão caminhando diante daquele lugar, aleluia, que estavam os inimigos, aleluia, sem nenhuma arma. Aleluia, porque o Senhor prometeu que Ele pelejaria a guerra, que Ele lutaria pelo povo. Então ali se juntam as crianças, aleluia, os jovens, os adultos, os soldados, os sacerdotes, os levitas, o templo do Senhor, todos juntos vão caminhando diante, aleluia, de onde estava o acampamento do inimigo. Eles vão caminhando a quilômetros de distâncias, eles vão caminhando, e a Bíblia diz que eles vão caminhando e louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Aleluia. Eles não vão para lutar, aleluia, eles vão caminhando e adorando o Senhor, adorando o nome de Deus, aleluia, indo para frente de batalha, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Essa guerra, nessa dificuldade, você vai vencer adorando o nome de Deus, cantando ao Senhor. Eles vão caminhando, e cantando ao Senhor, caminhando, louvando a Deus, caminhando, engrandecendo a Deus. Olha para frente, nós não olhamos mais para trás, nós vamos para frente, adiante, amando do Senhor, e nós vamos louvando a Deus, nós vamos engrandecer a Deus. Essa é a nossa verdadeira arma, aleluia. Essa é a nossa arma de batalha, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa vida diante do altar de Deus. É com ela, aleluia, é com a presença de Deus que nós vamos vencer. Aleluia, eles vão caminhando, aleluia, adorando ao nome do Senhor. Aleluia, enquanto isso, o Senhor envia anjos diante do acampamento do inimigo. Aleluia. Miguel, anjo guerreiro, ele desce a mão do Senhor. E desde o início foi dito na Bíblia que esses três povos não tinham harmonia entre si, se juntaram apenas contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles um a um foram desentendendo. Eles um a um foram desentendendo. De certa forma, aleluia, que um ao outro foi desentendendo e um acabando com o outro. Aleluia. A briga foi aumentando, foi generalizando, as pessoas ali foram aqueles numerosos exércitos, foram um acabando com o outro, porque já não tinha harmonia entre si. Se você crê, aleluia, o inimigo
inimigo ele já caiu por terra diante da vossa vida. Se você crê, aleluia, o Senhor vai confundir o inimigo. Aleluia, existem pessoas usadas pelo inimigo que queriam ver a sua derrota. Aleluia, mas vão ver o Senhor te abençoar, vão ver o Senhor te engrandecer. Aleluia. Se você crê, toda palavra contrária do inimigo já caiu por terra. O Senhor confunde o inimigo através do anjo de Deus. Se você crê em nome de Jesus, o Senhor está confundindo o inimigo. Aleluia, não é uma doença, não é uma enfermidade que vai te parar. Aleluia, o Senhor vai confundir o inimigo. Aleluia, se você negar a vitória de Deus. Aleluia, todos eles se confundiram ali. Numerosos daqueles exércitos, 3 exércitos. Quando chega Josafá, juntamente com todo o povo, ali está corpos estirados no chão. Aleluia. Todos aqueles exércitos estavam no chão, de certa forma que não havia um de pé. Aleluia. E se cumpriu a palavra do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Se cumpriu a palavra de Deus. Aleluia. Creia no cumprimento da palavra do Senhor. Creia no cumprimento da palavra de Deus diante da vossa vida, em nome de Jesus. Um dos nossos maiores erros, aleluia, é não crer, aleluia, aquilo que Deus fala diante de nós. Eles não sabiam como ia acontecer. De certa forma que a Bíblia diz que Josafá disse na sua oração: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão diante do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: olhai para o alto, olhai para Cristo. Aleluia, o firme fundamento da vossa fé. Aleluia, não é para olhar para a esquerda nem para a direita, e muito menos para trás. Olhar para o alvo, para Cristo. Aleluia, se eu prestar atenção somente em uma pessoa, essa pessoa vai me decepcionar. Aleluia, mas se eu olhar somente para Cristo, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, diz o salmista. Olhe para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Josafá não sabia o que fazer, mas olhou para o Senhor. Os inimigos foram derrotados. E mais uma bênção do Senhor para aquele que crê. Olha o que aconteceu. Aqueles exércitos estavam acampados ali, levaram toda a riqueza do seu povo, porque eles confiavam naquele exército que era grande. Levaram toda a riqueza. Ali havia muito alimento, ali havia ouro, prata, ali havia roupas, havia tudo do bom e do melhor que eles se juntavam ali. E ali sumiram todas aquelas pessoas. E o que o povo de Deus fez? Ficou tudo para eles. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram, encontraram ali aquela riqueza, encontraram ouro, encontraram tudo. E Judá foi mais próspero do que antes. Creia na palavra de Deus. Mais prosperidade do que antes. Porque agora vem de Deus. Vem preparação do Senhor. Levanta as suas mãos. Aleluia. Levanta as mãos. Aleluia. O Senhor diz: prepara a sua vida, porque Ele derrama sobre ti, aleluia, essa bênção, essa vitória, mais prosperidade do que antes, aleluia. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o pecado retirou, tudo aquilo que você tinha antes, não se compara com o preparar de Deus, com o preparar
do Senhor diante da sua vida. Receba em nome de Jesus, é de Deus. Receba a prosperidade do Senhor, receba a preparação de Deus, receba as portas abertas, receba o milagre, receba o agir de Deus. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte a Deus. É a promessa do Senhor. Aleluia. Guarde essa palavra sobre o seu coração. Mais próspero do que antes. Mais próspera do que antes. Mais próspero do que antes. Porque agora vem de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia no poder do Senhor. Aleluia.